Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Burger e eu tô aqui mais uma vez para apresentar o nosso podcast Dormir Faz Bem. Podcast que fala dos 3 pilares da vida saudável: alimentação, atividade física e o sono. E nesse mês a gente vai falar especialmente sobre o sono. E para isso, a gente está com 2 especialistas aqui, que é uma honra receber eles aqui com a gente, falando sobre esse pilar tão importante da vida saudável, o sono. Nosso primeiro convidado, Iago Fernandes, fisioterapeuta, trabalha desde 2021 com os distúrbios do sono. Iago, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, viu, Christian? Prazer muito grande estar aqui, Que legal. podendo compartilhar Nossa com vocês. segunda convidada, Karine Caldeira, também trabalha com distúrbios do sono desde 2011. Um tempinho aí, né, Cris? Faz um tempinho já, PhD pela USP. Karine, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Então é isso aí, gente, vamos começar o nosso podcast. Sem muitas milongas, vamos desmistificar alguns mitos e verdades sobre o sono, né? Na internet tem muita coisa falando aí pra gente entender um pouquinho, né? Então vamos lá, primeira pergunta. Iago, você dorme bem? polêmico. Às vezes sim. A maioria dos dias sim. E você, Karine? Eu também. A maioria dos dias, sim. De vez em quando eu sou pega aí por umas insônias. Normal. Então vamos falar. Qual que é a importância do sono, né, para a saúde e o bem-estar? O que você pode falar um pouquinho pra gente? Olha, eu acho que o sono faz parte de uma vida saudável, tanto física quanto mental. Só para você ter uma ideia, Christian, desde 2010, a Associação Americana do Coração publica os pilares mais importantes para a saúde cardiovascular. Entre eles está controle do peso, a prática de exercício físico, a cessação do tabagismo, controle de glicose, pressão arterial, né? E em 2022, essa associação incluiu um pilar nessa lista de coisas que são importantes para manter a saúde cardiovascular e incluiu o sono. Eu acho que isso é uma dica para a gente do quanto, inclusive, a comunidade médica e o conhecimento científico tem avançado em prol de colocar o sono diante de uma saúde física boa e importante de se manter e olhar para ele, né? Se a gente for falar de bem-estar, a gente tem diversos estudos que falam, por exemplo, que as pessoas avaliam os seus sentimentos como sendo mais positivos e associam a maior bem-estar quando elas têm uma noite de sono boa, e o inverso também é verdade. Então, quem passou por uma noite de sono ruim tende a dizer que se sente pior em relação aos sentimentos e mesmo como rende durante o dia, com mais irritabilidade. Então, se a gente for parar para pensar, tanto a saúde física quanto a avaliação do bem-estar realmente está associado ao sono. E até mesmo se a gente for olhar para a gente como evolução de espécie humana, a gente não pode deixar de falar que a gente passa 1/3 da vida dormindo. Justamente. É bastante tempo. Isso quer dizer que o sono, ele é fundamental para o nosso organismo, de alguma maneira. Do contrário, a gente não teria toda essa necessidade. Tem tantas transformações que acontecem, né, no nosso organismo durante o sono, né? E são essas as que impactam tanto no dia a dia. Você falou sobre a irritabilidade. Eu acho que é o primeiro sintoma que a gente mais nota, né? Quando a gente não dorme, a falta de atenção e irritabilidade, né? Isso, memória. E por que a irritabilidade é uma coisa que a gente já nota, esse mau humor? O que é? Olha, uma das primeiras coisas que acontece no nosso organismo quando a gente tem uma noite de sono ruim, seja por falta de tempo de sono adequado ou por qualidade ruim de sono, a gente passa por um processo de privação de sono no organismo. Uma das coisas que acontece quando o corpo precisa lidar com o dia que vem aí pela frente, mas está privado de sono, é liberar cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o cortisol faz o corpo funcionar num ritmo mais intenso, apesar da privação de sono,
mas ele tem os efeitos adversos, né? Inclusive sobre o humor e sobre os outros distúrbios que a gente vê aí, irritabilidade, Sim, tristeza, estresse, tudo isso. muito legal. E como que a gente, qual que são as dicas, o que que a gente deve fazer para a gente ter um sono melhor? O que que vocês podem dizer para a gente um pouquinho sobre isso aí, né? Porque todo mundo pergunta, eu tenho dificuldade para dormir, eu não consigo dormir, eu trabalho o dia inteiro, uma correria danada e não consigo desligar. Existe alguma Isso. dica para a gente dormir melhor? Você falou um ponto importante que é muito comum da gente ouvir dos pacientes. Eu não consigo desligar. Isso significa que, na verdade, se a gente quer ter um sono bom, a gente não tem que olhar para o nosso sono, a gente tem que olhar para a nossa vigília. Porque Boa. talvez o que esteja causando maior impacto no nosso sono seja a forma como a gente está lidando com a vigília. Uhum. Isso aí. E aí a gente passa a se preparar para dormir desde a hora que a gente acorda. A gente precisa acumular um monte de funcionamento cerebral, funcionamento orgânico, tudo isso leva a diferenças no organismo, acumula determinadas coisas em determinadas áreas cerebrais que são importantes e que a gente leva o dia todo para conseguir chegar no nível ótimo para a noite levar a indução do sono. Então, eu acho que talvez a principal mudança que a gente precisa ter para avaliar isso seja, se eu quero dormir bem, eu não vou olhar para o meu sono, eu vou olhar para o meu dia. Show. Muito bom. E aí a gente, claro que na internet a gente vai encontrar inúmeras dicas de como ter uma boa higiene do sono, por exemplo, que é o que a gente mais associa a dicas para dormir bem. Então, assim, evitar ficar na cama se não estiver com sono, fazer atividades mais relaxantes próximo ao momento de dormir, evitar o uso de telas, trabalho, ter um ambiente confortável, uma cama, um travesseiro, com temperatura agradável, sem luminosidade, sem barulho. Eu acho que as principais coisas a gente até sabe. Mas a gente não faz, né? Muitas vezes, né? Exato, assim, acho que as coisas mais simples a gente pode até saber e às vezes até fazer, mas elas não são suficientes se a gente não olha para o modo como a gente vai se organizando ao longo do dia. A luz do sol, tomar o sol também ajuda a dormir? Muito. Além da vitamina D, ele ajuda no sono. Na verdade, a gente tem um funcionamento circadiano, né? Então, todas as nossas atividades orgânicas que passam por um processo repetitivo, elas fazem parte da nossa organização circadiana. Então, sono e vigília, alimentação, socialização, todas essas coisas são o que a gente chama tecnicamente de Zeitgebers, que são os demarcadores de ciclo circadiano. E a luminosidade é um deles. Então, você se expor à luz do sol pela manhã, em torno de 15 a 20 minutos, ajuda o seu organismo a funcionar num ciclo circadiano mais adequado. Muito legal. Isso é demais, isso é demais. E pegando esse gancho do ciclo circadiano, quais são os diferentes estágios do sono e as funções dele? Porque eu tenho a impressão assim, ó, quando eu deito, às vezes eu tô cansado, eu tenho aquela primeira hora assim de sono, parece que eu vou lá no fundo lá e de repente eu acordo depois, eu levo um assustado, alguma coisa. Faz sentido? Não faz sentido? Esse sono, o estágio? Faz sentido. O que vocês falam pra gente? O nosso sono, ele é dividido em sono não REM e sono REM. O REM significa o movimento rápido dos olhos. O sono não REM, ele é subdividido em 3 níveis, que seria N1, N2, N3. Ao longo da noite, a gente faz alguns ciclos de sono, passando então por N1, N2, N3, REM.
essa gradação dos ciclos, eles vão conduzindo o nosso organismo para maior profundidade de sono e vão preparando o corpo para essa profundidade que ele precisa para fazer o sono. Quanto mais profundo o sono, maior é a dificuldade que a gente tem de ser despertado por estímulos do ambiente. A gente tem uma mudança de funcionamento cerebral eletroencefalográfico ao longo de cada um desses estágios e, em geral, o sono com menor funcionamento cerebral é o N3 e o sono REM, embora a gente pense e realmente seja um sono profundo, ele tem um funcionamento cerebral muito próximo da vigília. Então o despertar é mais rápido? Dele? Não, é difícil de despertar dele também. Mas eu acho interessante pontuar isso, porque às vezes a gente associa o sono como sendo um momento de inativação do organismo. E, na verdade, o organismo está funcionando a todo momento, inclusive para restaurar determinados tecidos, fazer organização de informações, acumular memória. Regulação metabólica e por aí vai. Né? Endócrina. Então, em nenhum momento o corpo para de funcionar, mas ele precisa funcionar de um jeito diferente em cada um desses estágios. Então, em cada um dos estágios, o corpo está fazendo uma operação diferente, está fazendo um trabalho diferente. Quando você não dorme, você não faz pula certas etapas. E isso pode ter impactos em... Sim. Eu costumo dizer assim, a gente não consegue sair do jeito que a gente está em vigília aqui agora, conversando, raciocinando, atuando, e fechar os olhos e imediatamente estar sonolento ou dormindo. Existe um processo que conduz o nosso organismo a isso. Então, a gente precisa de uma temperatura corporal mais baixa, de uma frequência cardíaca, respiratória, mais amena para então conduzir. E esse processo de condução do organismo para sair da vigília e ir até a sonolência, às vezes a gente tem dificuldade de identificar onde é que o sono começa especificamente. Então é aquela hora que você está dirigindo com muito sono, você dá uma piscadinha assim e a hora que você abre o olho, você já está comendo a faixa. Para você, passou um segundo. Mas talvez tenha se passado 10. E isso já é sono N1. Você está assistindo a série e você consegue acompanhar a história, você está sabendo tudo o que aconteceu. Vai ver, tá lá nos créditos. Tá falando isso? É bem isso. Já tá nos créditos. Então, e para sair do sono é a mesma coisa. A gente também não acorda e já está completamente vigil. O corpo precisa ser conduzido. Até a gente costuma dizer que avaliar o sono como tendo sido bom ou não, a gente precisa passar por esse processo de sair da sonolência e chegar na vigília, que é o que a gente chama de inércia do sono, para então, depois disso, a gente conseguir falar se teve uma boa noite de sono ou não. Mas isso muda de organismo para organismo com as pessoas? Principalmente essa questão do acordar? Porque tem gente que acorda e parece que já acordou e já tá nos 220. Sim. E tem gente que acorda e demora aquele tempo. Isso é diferente para cada pessoa. Com certeza. E além do próprio funcionamento do organismo em si, de cada um ser diferente nesse ritmo, né? A gente tem a questão de avaliar outras coisas. Então, assim, será que aquela pessoa que demora mais dormiu tanto de tempo que ela precisava? Foi com qualidade, as horas ideais. Exato. E aí é que entra, né? E quem não dorme bem? Quem tem insônia? Quais são esses distúrbios do sono aí? Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí? Quando a gente fala em não dormir bem, é um mundo inteiro, na verdade. Então, vamos falar dos distúrbios, então. Isso. Só para você ter uma ideia, agora, em junho, houve o lançamento da 3ª edição da Classificação Internacional de Distúrbios do Sono revisada.
Nessa classificação, a gente tem mais de 50 distúrbios de sono. Meu Deus. Então, quando a gente fala não dorme bem, é um mundo inteiro. E, em geral, por isso que um médico do sono com formação adequada é tão importante nessa avaliação. Legal. E aí, claro que insônia e apneia talvez sejam as mais prevalentes e, portanto, de maior conhecimento, né? Mas a insônia, por exemplo, ela pode ser um sintoma de alguma outra doença, ou ela pode ser uma entidade mesmo, um distúrbio em si. O sono, ele sofre interferência de muitos aspectos. É claro que existe o aspecto orgânico, mas a gente também tem a influência de aspectos psicológicos e comportamentais. E aí, diante dessa complexidade, muitas vezes a gente vê uma insônia que é um sintoma de alguma coisa e que não necessariamente precisa ser tratada, que se resolve sozinha e fica tudo bem. Mas quando a gente fala da insônia como um distúrbio, a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono coloca alguns critérios para que a gente nomeie isso como um transtorno. Então, precisa ser uma dificuldade em iniciar ou manter o sono, ou até mesmo um despertar precoce que você não consegue dormir até o horário que você gostaria. Essa queixa, ela precisa acontecer pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses. Então, pode ser tanto físico como cansaço, acidente, sonolência excessiva, como mental, então dificuldade de memória, concentração, irritabilidade. E essas queixas, elas têm que acontecer apesar do paciente ter oportunidade para dormir e de ter um ambiente adequado para dormir. Então, às vezes, se o paciente não consegue dormir porque ele é um trabalhador de turno, não é insônia que ele tem. Sim. Se ele dorme do lado de um aeroporto e isso incomoda ele, não é insônia que ele tem, porque ele não tem o ambiente adequado. E aí não pode ter nenhum outro distúrbio de sono associado a essas queixas para que então a gente diga, isso é uma insônia. Legal. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Reabilita Sono, né? Vocês trabalham no Reabilita Sono. Queria que o Iago contasse de você também um pouquinho desse trabalho que vocês têm feito há tanto tempo aí, tem ajudado muitas pessoas, né? As pessoas que procuram vocês são como que a pessoa chega lá, ela, eu não consigo dormir, eu vou lá e bato na porta. Ou ela vem de uma indicação de um médico. Conta um pouquinho desse trabalho e conta um pouquinho sobre o Reabilita Sono pra gente. Fala, Iago. Certo. Na parte de tratamento de apneia do sono, né? Então, o paciente já chega com um diagnóstico clínico, né, da doença, uma indicação médica, normalmente, né? Então, assim, o que nós fazemos lá na clínica do Reabilita Sono? Nós, fisioterapeutas do sono, nós adaptamos esse aparelho de CPAP, né? Que é um aparelho que é o tratamento, né, da apneia do sono. E lá o nosso trabalho, o Christian, ele tem duração de 4 semanas, né? Com retornos semanais. Então, durante esse período, o paciente irá testar alguns modelos de máscaras, aparelhos, nós vamos ajustar o aparelho de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Dar um suporte, né? Legal. Muito bom, e aí o paciente, finalizando, ele adquire o aparelho próprio, né? A máscara própria mais adequada, isso nós vamos definir juntos, né? De acordo com a eficácia, conforto, né? A gente define, né, todos esses componentes, e depois é possível a gente manter esse segmento, né? Então, manter monitorando o paciente de forma remota, né, com o aparelho próprio, e isso à distância, ou alguns aparelhos permitem esse monitoramento remoto. Muito legal isso. Bem bacana. E eu tava conversando com vocês, né, que eu conheço algumas pessoas que estão usando, e eles dizem pra mim que a vida deles transformou. Eles falam que é vida pré e pós, né, o CPAP. E a gente tem uma ideia do CPAP, né, queria que falasse um pouquinho o que é, até vocês trouxeram aqui, perfeito. A gente pode até mostrar. Porque a gente tem ideia de um aparelho grande que faz muito barulho, que outras pessoas não vão dormir junto, né? E a evolução da tecnologia aí trouxe um aparelho aí fantástico aí, né? Ou mesmo que vai ser desconfortável, não vou conseguir me mexer na cama. Imagina como que eu vou viver com isso. E, na verdade, as pessoas que eu conheço dizem que a vida é outra vida depois disso, né? É verdade. Então, o CPAP, o Christian, a gente até poderia mostrar, né?
À vontade. Ele é um aparelho gerador de fluxo, né? Então, lembrando, tem várias marcas e modelos, né? Específicos. Como assim, gerador de fluxo? Explica Ele pega o ar ambiente e transforma na pressão positiva contínua. Porque CPAP é uma sigla, né? Que traduzindo é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, certo? Legal. Então, a apneia, né? A gente sabe que a apneia é a obstrução, né? O fechamento da região da garganta, né? Porque, como nós sabemos, nossa garganta ela é desprovida de tecido ósseo e tecido de sustentação. Muito tecido mole, né? Então, durante o sono, isso relaxa, isso obstrui e fecha, né? E então o CPAP, ele é um gerador de fluxo que vai ficar mandando uma pressão de forma contínua para manter a garganta sempre aberta. A gente chama isso de splint pneumático, né? Mantém a via aérea pérvia, né? Desse jeito trazendo mais conforto e qualidade para o sono. Muito e assim, legal. é bem, né, portátil, compacto, né? Isso. E tem a questão também da máscara, né? Porque como que ele vai mandar, né, essa pressão para o paciente? Deixa eu conectar aqui. Ele é ligado na energia. Isso, energia, né? Normalmente os aparelhos mais novos são bivolt. Isso. E ele manda, então, essa pressão, esse fluxo, através de uma traqueia ou tubo e através da máscara, né? Que é acoplado no rosto do paciente. Gente, eu tinha uma visão disso totalmente Não, e super leve, assim, super confortável. Pode ficar à vontade. Se quiser até acoplar no seu rosto. Não, eu não vou acoplar, senão eu vou dormir já. Vai querer levar, né, Cris? Mas o aparelho, eu tinha ideia uma coisa gigante que fazia um barulho. Não, evoluiu bastante, de né? um celular, né? Sim, sim. E o mais legal de tudo isso é que transforma a vida das pessoas. Com né? certeza, com certeza. Eu tava conversando com a Karine outro dia, a gente tava perguntando, eu disse, que médicos, que especialistas indicam as pessoas para ir lá, né? Os cardiologistas, e aí foi uma lista enorme, né? Várias especialidades. Várias especialidades, cardiologistas, né? neurologistas, pneumologistas, psiquiatras, urologistas, otorrino. Muito, por aí vai. Muito legal. Ginecologistas, principalmente por conta de mulheres na menopausa. O público que procura vocês é mais feminino, mais masculino? Isso. Tem uma diferença, então, o que nós sabemos, né, em termos de fatores de riscos, entra essa questão de sexo mesmo, né? Então, como nós sabemos, os homens são mais propensos a ter apneia, né, comparado às mulheres, né? Então, as mulheres só vão se igualar, Christian, na menopausa, por questões hormonais mesmo, tá? Mas essa questão, né, tem a questão também de idade, obesidade, né, acúmulo de gordura, como a gente sabe, não é só no abdômen, pescoço e língua tem acúmulo de tecido adiposo. Então, isso diminui o espaço da via aérea, aumenta o risco do indivíduo apresentar apneia. Né, indivíduos com alteração crâniofacial, né, retrognatismo, que tem aquele queixinho mais para trás, isso também diminui o espaço da via aérea, pode aumenta o risco à apneia, né, fatores genéticos também, então assim, é multifatorial, são vários fatores que levam o paciente a ter apneia. Muito, muito legal. E o ronco, quem ronca tem apneia? Não necessariamente, tá? Porque tem isso também, né? Sim. As pessoas sempre associam. Roncou tem apneia. Não necessariamente, mas o ronco, a gente sabe, o ronco é um dos principais sinais da apneia. Então já tem que ficar ali meio de alerta, né? Meio alerta. A pessoa que à noite sente falta de ar, isso também pode ser Isso é um sinal da apneia, essa questão do engasgo, roncos, né? Acordar sufocada, né? Enfim. É um dos sinais e sintomas da apneia também. Que legal. Tá? Tem uma idade? Tem as pessoas que procuram mais novos, mais velhos, depois dos 40, depois então, dos 50, a gente sabe a questão de idade, né? Influencia bastante. Mas, assim, temos pacientes, crianças, jovens, adultos jovens, idosos, enfim. A medicina evoluiu muito, né? Sim. Isso tem facilitado muito a vida das pessoas, né? Eu vejo isso aí. É interessante porque às vezes chega um paciente lá novo, magrinho. Não tem muito perfil, né, de apneia. A gente fala assim, nossa, isso aí não tem cara de apneia. Mas você vai olhar a polissonografia, tá lá, a apneia. E o que é a polissonografia? Qual que é o exame? Como que funciona, né? A polissonografia é um exame em que a gente monitora o sono a partir de diversas medidas, tanto de eletroencefalografia, quanto de movimento de músculos, entrada e saída de ar, movimentação da boca. Então, diante de toda essa complexidade de diversos estímulos associadas, é que a gente pode avaliar como está a qualidade do sono do paciente. Muito legal. Você sabe, estava comentando, eu trabalho com uma equipe ali, e
tem as meninas, elas sempre fazem perguntas. Você vai gravar? O que é? E elas perguntaram pra mim. Cris, todo mundo sonha? Eu nunca lembro do meu sonho. Eu não sonho? Por que tem gente que sonha e eu não sonho? E aí? O que vocês me dizem? As pessoas sonham? Todo mundo sonha? Todo mundo sonha todas as noites. Toda vez que a gente faz sono REM, a gente sonha. Em geral, os sonhos do sono REM são aqueles que são mais vívidos, mais intensos, com mais carga emocional. Claro que o conteúdo do sonho, pelo menos cientificamente, não dizendo de um lado psicanalítico ou terapêutico, né? Cultural, enfim. O conteúdo, ele está relacionado aos processos que o cérebro está fazendo para organizar informações que a gente tem, ver o que ele vai guardar, onde ele vai guardar, isso é longo prazo, isso vale a pena manter, posso jogar fora. E aí, mesmo que a gente esteja aqui, eu esteja conversando com você, o nosso cérebro está captando tudo que está acontecendo ao redor. Então, ele está vendo aqui na periferia que está acontecendo um movimento, que tem uma luz e tudo está sendo processado. Imagina acumular esse número de informações todos os dias. Então, o sonho ele funciona muito como essa característica de dar essa... fazer esse balanço aí do que das informações que a gente tem. E aí a gente não lembra na maioria das vezes a gente não lembra de nada. Isso é bom? É ruim? Não, na verdade, o lembrar ou não vai estar associado ao nível de consciência que você atinge quando você passa de um estágio do sono para outro. Se você sai do sono REM, que foi quando aconteceu o sonho, e você tem um estado de consciência mais elevado, provavelmente você vai se lembrar do conteúdo do sonho. Agora, se logo a consciência já entra reduzida num novo estágio de sono, possivelmente você vai interpretar como se não tivesse sonhado. Legal. Mas todo mundo sonha todas as noites. E ela fala, eu nunca sonho. E isso é bom ou é ruim? Ela ter essa sensação de não lembrar? Só para entender. Se você, mesmo tendo consciência do seu despertar e do seu sono, é um despertar breve, que não tem impacto na qualidade do seu sono, não faz você dormir menos, você retoma o sono rápido, isso não vai ter um impacto no seu funcionamento diurno. Então, ok. Agora, não importa se você vai lembrar ou não, porque o impacto não vai existir. Agora, em geral, quando a gente tem conteúdos muito importantes que nos mobilizam e às vezes até impedem a gente de retomar o sono, aí isso não é um bom sinal mesmo. Uma coisa que você falou, que eu já tinha pesquisado isso, e essa questão de você acordar e aí você fica na cama, o teu corpo entende que você ficar acordado na cama, aquilo ali já é um lugar que você não vai dormir, né? Então, se você tá acordado, despertou, saia da cama. Isso. Vai pra sala, senta numa cadeira, senta num sofá, mas não fica na cama ali rolando de um lado pro outro, porque senão isso vai adaptar. Associa. E é isso mesmo, ele associa, né? Isso é o que a gente chama no tratamento cognitivo-comportamental da insônia como controle de estímulos. Então, a gente usa dicas do ambiente para ajudar a orientar o nosso corpo como ele deve funcionar. Então, se você tá na cama e dorme, tá na cama e dorme, tá na cama e dorme, e você só dorme na cama em nenhum outro lugar, quando o seu organismo se depara com aquele contexto, com aquele ambiente, ele já sabe o que vai acontecer. E ele se prepara para isso. E aí é quase que uma questão matemática mesmo, porque se você tá na cama ele e já aí vai você preparando. vai assistir Netflix, vai responder WhatsApp, vai ler, vai conversar com a esposa, vai, sei lá, que inúmeras coisas podem ser jogar feitas. Paciência. Exato. Pronto. Você reduz de 50% ou 80% para, sei lá, 1 em 20. Sim, isso é bem assim. Então, é muito probabilístico mesmo o que o corpo está preparado para fazer naquele contexto. E é engraçado, eu acordo super cedo, né? Todo dia. E é difícil, chega no final de semana, eu acordo no mesmo horário.
Ele acostuma com aquela... O corpo, ele vai... Parece uma regrinha, né? Você vai dominando ele e você vai fazendo isso, né? Na verdade, é uma regrinha mesmo. Provavelmente, o que a gente está falando aí, se você tem um despertar natural e que te permite passar pelo dia de uma forma restaurada e bem produtiva, a gente está falando de um cronotipo. Então, você provavelmente, fisiologicamente, tem um organismo que tem a preferência pelo momento do sono de dormir mais cedo e acordar mais cedo. E isso é determinado geneticamente. Às vezes a gente muda um pouco isso usando o tal dos Zeitgebers lá, né? Então, eu janto muito tarde, eu fico trabalhando até mais tarde, eu fico nas telas, eu excedo o meu dia além do que o meu corpo gostaria. Mas se você deixasse ele funcionar e responder organicamente, ele vai mostrar qual é a preferência dele. Muito legal. Muito legal. E a relação do sono e a saúde mental? Né? Isso aí eu acho que é assim... Eu acho que... não sei nem dizer o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. De tanto que os dois são relacionados. E muitas vezes, na história de vida dos pacientes, a gente tem dificuldade em identificar o que vem primeiro. Então, foi o transtorno do sono que causou o distúrbio psiquiátrico ou foi o inverso? E nem sei se a gente consegue ter essa resposta na maioria das vezes. Mas a relação entre eles é muito intrínseca. Tanto é que, às vezes, a gente consegue otimizar muito e fazer um tratamento psiquiátrico dar certo ou melhorar muito o efeito só cuidando do sono. E o contrário é a mesma coisa. Às vezes, a gente consegue melhorar muito a qualidade do sono do paciente quando a gente faz o tratamento dos transtornos psiquiátricos envolvidos. E o sono é um estudo recente ainda, né? Muito. Porque as pessoas não falavam sobre isso. Não dava muita importância, Não dava né? muita importância. Eu vejo que ainda tem muita gente ainda que usa aquele ditado, né? Vai dormir pra quê? Espera morrer pra dormir, né? Exatamente. E aí as pessoas, vou dormir, dorme 4 horas, vai trabalhar, vai ser produtivo, né? E o impacto disso no dia a dia é brincadeira, assim. É imenso. Isso. E não só no dia a dia, na saúde Isso, mesmo. E é uma questão de saúde pública, eu diria. Porque muito você prevalente. dormir mal representa maior risco cardiovascular, maior chance de diabetes, maior chance talvez de doenças neurodegenerativas, maior absenteísmo do trabalho. Então, imagina em termos de saúde pública, em termos de gastos em saúde, o que isso representa. Sim. É muito importante. Eu sinto isso no meu dia. O dia que eu não durmo bem, para mim, eu já acordo já e parece que o negócio não vai fluindo, não consigo fazer as coisas, não consigo me concentrar. Mas eu vejo que tem muita gente que não dá importância a isso, né? E aí vai nessa, não, dorme um pouquinho, vamos trabalhar, vamos render mais, vou perder tempo com o quê, né? E não é bem assim, né? Perder tempo com o quê? Acho que a sociedade capitalista que a gente vive e que preza pela produção e pelo desempenho contribui muito para a gente olhar para o sono dessa maneira. E, na verdade, você rende muito mais e muito melhor se você dorme. Você está muito menos preparado para o seu trabalho se você está privado de sono. Mas a gente não consegue associar isso. Eu vejo que eu fico mais organizado. Sim. Eu consigo fazer minhas tarefas. E diferente, me sobra tempo para fazer outras coisas. Exatamente. Justamente. Então você consegue doutrinar o teu corpo e doutrinar o teu trabalho ali. Vou fazer isso agora vou fazer isso, agora depois isso. Então, isso funciona muito melhor dormindo bem, né? Isso para mim Não tenho dúvidas. Eu noto muito isso. Eu queria falar sobre uma outra coisa que é muito bacana que vocês levantaram aqui, alguns mitos, né? Mitos e verdades. O que é mito e o que é verdade, né? Sim. E o primeiro, acho que todo mundo sabe aqui que são as 8 horas. É necessário dormir 8 horas por dia? E aí? E aí? O que você me fala?
Cara, eu digo que isso é um mito, né? Isso, porque assim, o número ideal de horas para cada um, desde que o paciente, né, enfim, o indivíduo acorde restaurado, né, e pronto para realizar as atividades do dia a dia de forma normal, né? E então isso depende. Tem indivíduos que precisam de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Isso vai de cada um, de cada organismo mesmo, né? Mas a pessoa que dormir 4 horas, ela tá legal? Olha, isso é polêmico. Polêmico, Por quê? polêmico. Eu já ouvi muita gente falar, eu bem durmo extremos, 4 né? Os horas e extremos, isso, né? eu tô voando. Isso. Por quê? A gente tem os extremos, que seriam dormidores curtos e dormidores longos. Os dormidores curtos, pode ser que precisem de 4, 5 horas de sono para ficar bem, igual um dormidor longo que precisa de 11, 12 horas de sono. Sim. Agora, esses extremos, eles são extremamente raros na população. Em geral, o que a gente observa são pessoas que dormem menos do que precisam. Raramente vai existir uma pessoa que precisa de menos do que 6 horas, extremamente raro. Mas a gente, como sociedade capitalista, se tornou muito bom em ter estratégias para lidar com as consequências da privação de sono. Então, a gente cria cafés, super cafés. Estimulantes, energéticos. Suplementos, medicações. Então, a gente vai colocando coisas que driblam a sensação de sonolência, de fadiga, e isso nos dá a impressão de que a gente precisa de menos horas de sono, mas se a gente for olhar para o organismo, ele está sofrendo todos os impactos dessa privação. Eu conversei com uma médica aqui, e eu falei para ela que a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando, né? Aí eu falei, é o brasileiro que está se cuidando mais? Ela falou, não, a medicina que evoluiu. Infelizmente, Christian, ela falou, a medicina que evoluiu muito, né? Então, aí, você falando isso, eu lembro disso. Tantos energéticos, super alimentos aí que transformam a vida da pessoa. Mas isso tem um impacto lá na frente, né? Depois, né? Com certeza. E às vezes nem é tão lá na frente assim. Eu vejo muito isso aí. Outra coisa que tá muito em alta é a melatonina, né? E aí? Ela ajuda a dormir, não ajuda a dormir? Eita, Esse aí eu acho que é. Vamos lá, a melatonina pode ajudar com a insônia? Reduz a insônia? Tomar uma melatonina e vou dormir, é isso aí? Não há nenhuma comprovação científica de que a melatonina seja uma boa opção para quem tem insônia. Ela não funciona como indutor de sono. A melatonina ela é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso organismo diante da presença ou não de luz, e ela ajuda a gente a organizar o momento em que vai acontecer o nosso momento de sono e de vigília. Então, ela é ótima e ela é um excelente tratamento para alguns distúrbios de sono que estejam relacionados a transtornos do ciclo circadiano, mas para a insônia, ela não funciona como indutor de sono. E ela é produzida pela luz. Quando existe luz, a produção dela é inibida e diante da ausência de luz, a produção dela é estimulada. E a luz natural? Toda a luz de um comprimento determinado lá de ondas, em geral associado mais à coloração azul, à luz mais próxima natural. E isso é super, as pessoas associam totalmente ao sono, né? Exatamente. Isso. Outra coisa que eu vi recentemente, eu não lembro onde que eu vi essa postagem, não sei se foi o Reabilita Sono que postou, sobre um bom cobertor que ajuda a dormir. Eu adoro dormir com ar-condicionado bem frio. Isso. E por que o bom cobertor ajuda a dormir? Cobertor Tem isso? ponderado. É isso mesmo? Porque ele deixa mais aconchegante? O que é? Qual que é o sentido? Na verdade, esse é um cobertor bem específico. Quando a gente fala de um cobertor ponderado, a gente já imagina aquele edredom mais pesadinho, né? Fofinho. E não é isso. Na verdade, o cobertor ponderado, ele tem
pesos distribuídos ao longo dele mesmo. E tem até uma porcentagem do peso corporal em relação aos pesos adicionados ao cobertor para que os efeitos dele possam ser observados. Tem se estudado mais a respeito disso, mas por enquanto a gente ainda não consegue falar que existe uma associação direta entre o uso desses cobertores ponderados e uma melhora direta no sono. Perfeito. Eu falei aqui também outra vez que tem vários atletas que são bons de cama, né? Bom para dormir. Dorme muito, assim. Eu acho que o LeBron James do basquete, eu acho que ele dorme 10 horas por dia. Olha que maravilha. E o Federer, ele alugava uma casa separado quando tinha o Grand Slam, só para ele dormir, para ter uma noite de sono, para não nada atrapalhar ele. Então a gente já vem tratando o sono há muito tempo aí no esporte. E muito do cronotipo de cada um, né? Essa questão de acordar mais tarde, dormir mais tarde, acordar mais tarde, ou dormir mais cedo, acordar mais cedo. Eu falei que o fisioterapeuta, ele também falou isso, que os atletas, hoje é o dia para você descansar. Recuperação metabólica, né? Muscular, dormir. enfim. E o treinador do Palmeiras, o Abel, o Palmeiras monitora o sono dos atletas. Importante, né? Que bom saber. Isso é um estudo. Eu vi uma matéria recente sobre isso e ele falou assim, esse atleta aqui tá vermelhinho aqui, a gente tem que entender por que ele tá dormindo mal. Porque isso vai impactar. Olha, impacta no desempenho, né? Da atividade. Tem mesmo. E aquela pessoa que é bom de cama, que deita e dorme em qualquer lugar? É isso mesmo ou não? Não, isso é um super mito, né? É o famoso DVD, deita, vira e dorme, né? DVD, boa, DVD. Mas não, sabe que não. O tempo normal para latência, né, do sono, ou seja, para iniciar o sono, é em torno de 20 a 30 minutos, né? Então, às vezes, observa indivíduos que demoram um pouco mais desse tempo, ou um pouco antes, talvez esteja ligado a algum distúrbio de sono, tá? Então, normal ali entre 20 e 30 minutos. O pessoal que trabalha comigo perguntou uma coisa também. Depois do almoço, é bom dormir? A gente estava conversando aqui um pouquinho, né? Eu não costumo dormir depois do almoço, mas isso atrapalha no sono à noite? Não atrapalha? O cochilo é benéfico, né? Porém, ele é benéfico após o almoço e no máximo uns 30 minutinhos. Mas que isso aí sim pode atrapalhar a pressão do sono à noite, tá? Até porque tem as questões dos portais, né, de sono. Mas a questão do cochilo após o almoço, no máximo 30 minutos ali. Que legal. Muito, muito bom. E orientações sobre a higiene do sono. Como que a gente pode tratar a minha insônia? Tem dificuldade? O que vocês podem dizer? Algumas dicas aí. Eu acho que a higiene do sono talvez seja a técnica da terapia comportamental cognitiva mais amplamente conhecida, né? Mas a TCCI, que é como a gente chama, ela é uma terapia multicomponente. A gente tem muitas técnicas que podem ser aplicadas a depender de como o paciente se apresenta, como é a queixa, quais limitações ele tem. Então, a gente tem, por exemplo, restrição de sono, controle de estímulos, técnica de relaxamento, mindfulness, um monte de outras técnicas que a gente pode usar. A higiene do sono em si só é a única que não tem comprovação de que funcione isoladamente. Ela funciona em conjunto com essas demais técnicas. O que seria uma técnica de relaxamento? Desliga o telefone? Não, aí é uma técnica que você realmente vai praticar existem diversas, né? Mas a depender da técnica que você usa, você vai atingir um estado de relaxamento maior, de sensação de bem-estar, de condição do seu organismo que esteja mais próximo de um estado de relaxamento mesmo. Então, uma frequência respiratória menos elevada, uma frequência cardíaca mais baixa, uma temperatura do corpo mais apropriada. E aí, pela prática dessa técnica, você consegue reduzir todas essas medidas e atingir uma sensação maior de relaxamento. Outra coisa que vocês colocaram numa pauta aqui, meditação. Ela resolve a insônia? Eu fiz yoga, eu quase roncava lá, né? Falava lá.
Imagina a cachoeira. Eu tô dormindo aqui. O barulhinho. E é uma delícia, né? Com certeza. Ótimo, né? É ótimo. É outra coisa que a gente tem comprovação que ajuda, mas não isoladamente. Ela é ótima desde que num contexto mais amplo da abordagem com outras técnicas conjuntas. Uhum. Eu vejo os profissionais de alto rendimento hoje muito preocupados com sono. Muita gente. Que bom, sono, deveriam mesmo. Atividade física, esses pilares da vida saudável. Sim. E muita gente faz meditação. Sim. E diz que melhora muito a concentração. Diferente disso, você sai mais tranquilo, você fica melhor, né? Eu costumo dizer que o nosso cérebro não evoluiu para estar nesse ambiente estimulado que a gente vive hoje. Então, raramente a gente está fazendo só uma coisa. Você está olhando o celular, comendo, conversando com a esposa, assistindo televisão, pensando no que você vai falar na reunião do trabalho. O cérebro não foi feito para isso. É como se você colocasse um aparelho 110 numa tomada 220. Verdade. E isso tem impacto. Então, quando a gente consegue colocar pausas para o organismo, para que o cérebro volte nesse estado de conseguir estar menos estimulado e estar em contato com uma coisa de cada vez, a gente vive mais saudável. E ao viver mais saudável, a gente vê a repercussão em diversas áreas da vida, seja na possibilidade de render no trabalho, de dormir melhor, de fazer melhores escolhas de alimentação, de prática de esportes. Então, tudo isso, veja como é complexo, né? E é porque eu vejo que hoje a gente tem muita facilidade, né? Essa questão da obesidade é um problema, porque, gente, você pega o telefone dois cliques ali, a comida já chegou. Não tem jeito mais fácil, né? Sim. E existe comida saudável, mas quando você vê, você tá comendo hambúrguer com batata frita e é ótimo, e o hambúrguer com batata frita eu amo, e tá tudo certo. Nossas escolhas são muito mais fáceis ali de fazer. Sim. E a gente escolhe muitas vezes as coisas erradas, né? Exatamente. E o celular, eu digo que hoje, assim, é um problema, né? Como que a gente pode fazer? Existe uma ligação, o tempo que a gente precisa desligar a tela pra gente se preparar para dormir? Tem alguma coisa disso, desse tempo? Sim, a higiene do sono mesmo coloca assim, que a gente precisa de um tempo de 2 horas aproximadamente de preparação para o sono. Então, nesse período, 2 horas antes de dormir, evitar a estimulação com telas, dedicar a fazer atividades que sejam mais tranquilas, mais relaxantes, num ambiente mais calmo, mais confortável, que promova isso, com pouca iluminação, pouco barulho, que permita que o seu corpo vá se desligando desse estado da vigília. Eu tava falando com um amigo meu de Franca e ele falou que o time de Franca também teve esse treinamento para começar a facilitar a hora de dormir. Ele falou que era uma dificuldade tremenda, porque eles tinham que se preparar horas antes, ele tinha que dizer pro atleta, agora a gente vai desligar os telefones pra gente dormir, que amanhã a gente tem um jogo super importante. Isso, então, olha só. Isso é uma preocupação que está impactando direto no rendimento das pessoas, né? Que as pessoas têm olhado isso aí. Outra coisa que eu queria falar é o tratamento do CPAP, depois de 1 ano de usar o aparelho. Tá resolvido? Tá tudo certo? A gente pode parar? A gente não precisa ter mais o acompanhamento? Isso é mito, tá? Eu usei 1 ano e tá tudo certo? Não, isso é mito. Porque nós sabemos, o tratamento da apneia é um tratamento contínuo, né? E o uso do aparelho tem que ser feito diariamente, todos os dias. Né? Porque pensa assim, é dose e resposta. Mas que eu tô usando o aparelho, ele tá mantendo a minha véria pérvia, a minha véria aberta, né? Deixei de usar, vai voltar a fechar e ter apneia como antes, sentir os sinais e sintomas como antes. Então, é um tratamento contínuo e utilizar o aparelho em todo o período de sono. Outro tema bem polêmico aqui que eu queria falar, que a gente vê cada vez mais as pessoas usando, canabidiol. Auxilia, não auxilia, tem alguma comprovação, sim ou não? O que é?
Acho que canabidiol junto com a melatonina, são os do do momento aí, Isso. né? Os pilares E assim como a melatonina, embora a gente veja muita gente falando que usa e que nota um benefício no sono, em termos de comprovação científica, a gente não tem essa relação direta do canabidiol promovendo um benefício no sono. Então, a gente sabe que o canabidiol é bom, sim, para diversas coisas que acontecem em relação ao nosso corpo, a dificuldades, né? Talvez aí principalmente a dor crônica, a epilepsia e outros transtornos, mas para sono não existe comprovação nenhuma de que o canabidiol seja benéfico. A única opção, a gente falou sobre a meditação, mas tem outras. Quais são as outras técnicas que a gente pode fazer para ter um relaxamento aí? Tirando essa da luz, deixando o telefone, esse uso de telas, o que você aconselha? O que você acha assim, que é importante as pessoas fazerem para ter um relaxamento à noite, para facilitar respiração? Tudo isso ajuda muito. A respiração, por exemplo, ela é uma das técnicas de relaxamento, né? Uhum. Então, realmente ajuda, sim. Mas, do mesmo modo que a gente falou, eu acho que o relaxamento, ele é um produto que a gente constrói. E se a gente passa um dia muito agitado, a gente tem muito mais dificuldade de relaxar. E o dia agitado é a realidade de quase todos nós atualmente. Sim. Talvez o mais apropriado e que tenha melhor benefício nesse caso seja incluir momentos de relaxamento ao longo do dia, para que você chegue à noite num estado mais tranquilo e depois à noite se dedique de forma mais intensa a esse relaxamento. E até mesmo questão de fazer um autoconhecimento do que te leva a se sentir tão estimulado, tão estressado, tão acelerado assim. E diante desse conhecimento, conseguir fazer mudanças de comportamento e de atitudes que vão também ter um efeito benéfico tanto no seu bem-estar, quanto na sua pessoa, quanto no seu sono. Uhum. E eu vejo as crianças já com essa dificuldade, né? Sim. Esse estímulo de tela, de televisão com as crianças, elas influencia a ficam qualidade assim, do sono, e aí impacta, porque é muita informação, né? Sim. Engajamento visual, auditivo, isso, tudo, e né? aquelas telas coloridas e tudo Sim. isso, e aí fica. E porque é muito mais fácil para os pais deixar o telefone com elas, né? A gente fala isso muito. Então é difícil você dizer não para a criança. Claro que ela vai querer. Muito. Mas isso impacta demais no dia a dia deles, né? Sim. Então, desde muito cedo, né? Desde muito. Na verdade, a terapia comportamental cognitiva para insônia, ela é o tratamento padrão ouro para insônia. Então, quando a gente fala de tratamento para insônia, a gente tem a vertente farmacológica e a vertente não farmacológica. Claro que por conta até mesmo de acesso da população, os fármacos são muito mais utilizados. Só que os fármacos, eles lidam com a questão orgânica do fenômeno da insônia. E é por isso que muitas vezes eles param de fazer efeito, não tem o efeito desejado, porque os outros aspectos envolvidos no fenômeno não estão sendo tratados. Então, a TCCI, hoje em dia, ela é o padrão ouro de tratamento para insônia, é o que apresenta maior prognóstico positivo a médio e longo prazo e é o que tem menos efeito adverso. Que legal isso aí. Esse eu não sabia disso Para a apneia, o tratamento padrão ouro é o aparelho de CPAP, né? Existem outros métodos de tratamento, sim, né? Aparelho, placa de avanço mandibular com aparelho intraoral, cirurgia. É o bruxismo, né? Que morde. A plaquinha de bruxismo, mas esse é o avanço mandibular, ele vai tracionar a mandíbula. Né? A própria cirurgia, né? E o CPAP, que ele é muito eficaz, muito indicado, né?
E é o que tem de Não, e a evolução dele é uma coisa absurda, assim, né? Muito, É impressionante. E muito seguro, né? O CPAP é muito seguro também. Isso. Outra coisa que eu queria saber, é preciso que uma criança durma bem para que ela possa crescer? Geralmente a gente ouvia a avó falando, Isso, né? né? Deixa dormir que vai deixa dormir, crescer. Se não dormir, não vai crescer? É. Eu acho que eu não dormi muito bem, Você não. não dormiu viu, muito Cris? bem? Ah, eu também sofri um pouquinho disso aí. Eu acho que eu também sofri um pouquinho. Isso. De certo modo, isso é Sim. verdade, sim. Claro que o crescimento da criança está associado a fatores genéticos, ambientais, né? Mas o hormônio do crescimento, que é o GH, é produzido durante o sono profundo. Então, realmente, se você permite que a criança durma e atinja o sono profundo, ela produz o hormônio do crescimento e isso leva ela a ter um desenvolvimento mais Que legal. apropriado. Então, isso é verdade. É Super verdade isso aí. As nossas avós estão corretas. É. E nessa correria desse dia a dia, quais são as técnicas para a gente dormir no dia estressado, né? A gente tem um dia tão corrido, tão estressado, qual que é a técnica boa? O que você pode dizer um pouquinho pra gente sobre isso? A gente falou algumas, né? Acho que no caso seria justamente a questão do olhar para o que te conduz a esse estado de estresse. Se a gente for só usar uma técnica para sempre ficar remediando aquilo, entendi. Não, eu chego no final do dia, eu tô acabado, deixa eu fazer uma respiração, deixa eu praticar um exercício, Você vai conseguir possivelmente, mas você se torna refém disso. Ao passo que se você olha de uma maneira mais ampla e mais global para aquilo que te conduz a esse estado e tenta intervir nesse gatilho, a chance de você realmente viver melhor e ter mais liberdade para viver melhor é muito maior. Porque às vezes a gente chega em casa cansado e aí quando você chega cansado, o que você vai fazer? Comer. Tomar uma taça de vinho. Você tá cansado, mas você procura outra coisa que é a fuga daquilo, né? Isso. E isso é muito comum, né? E aí, às vezes tá cansado, vai lá e come muito, vai dormir como? Indigestão. Dorme sentado. Então a gente não procura isso, tá cansado, vai chegar em casa, vai tomar um banho, dá uma relaxada, depois vai. E a gente entra num ciclo e vira rotina isso, né? Sim, a gente passa a achar que é normal, né? Isso. Justamente. É assim que se vive. Eu acho que o modo de vida que a gente tem adotado conduz muito a isso. É normal você passar sem ter tempo para ir a um médico, sem ter tempo para encontrar um amigo, sem ter tempo para preparar uma refeição saudável. Fazer uma atividade física. É normal isso, se tornou normal. E isso diz muito sobre como a gente escolhe conduzir a vida. Então, no fundo, acaba sendo uma questão de como a gente se torna consciente das escolhas que a gente faz. Quando a gente começou aqui o projeto, e eu falei muito com a minha cunhada sobre isso do podcast, foi por isso. Porque eu tenho 48 anos e eu busco por isso, por uma vida saudável. Não quero ser esportista, nada disso. Para mim, eu gosto de fazer atividade física, mas eu me sinto bem com 48 anos. E eu quero viver por muitos anos me sentindo bem. Isso. E as pessoas, eu vejo que as pessoas não têm essa informação, né? Então, se eu puder ajudar uma pessoa, e quando eu recebo uma mensagem dizendo, Cris, que legal, eu vi o podcast e me ajudou. Gente, valeu tudo que a gente fez, maravilhoso, né? isso. Eu acho isso é muito legal, né? E pegando esse gancho aí, qual que é o papel da alimentação e do exercício físico, né? Para a qualidade do sono. Prática de atividade física, qualidade de sono e uma boa alimentação, né? E uma coisa leva a outra, né, Karine? Sim. Uma coisa leva a outra mesmo. E tem muita questão também do cronotipo, né, do paciente. Tudo isso vai influenciar também. Mas, assim, é o pilar e é muito importante. Legal. Então, um leva a outro. Eu vejo essa situação de fazer atividade física. Eu fazia atividade física à noite e eu chegava em casa e eu não conseguia dormir.
Mas eu vejo várias pessoas, né? Como a gente falou aqui, as pessoas fazem atividade física, às 10 da noite, chegam em casa, comem alguma coisa, tomam um banho, dormem e tá tudo certo, né? Uhum. Isso é impressionante, né? E isso o que é? O organismo de cada um é diferente? Como é que Isso é o cronotipo mesmo, né? Com diferentes cronotipos respondem à organização do nosso dia de modo diferente. Então, tem gente que prefere dormir cedo e acordar cedo, e não é uma preferência assim, hoje eu quero dormir cedo. Não, o organismo evoluiu para ser assim, geneticamente. Tem gente que prefere dormir tarde e acordar tarde. Se eu pegar essa pessoa que prefere dormir tarde e acordar tarde, pedir para ela acordar 6 horas da manhã para ela ir para academia, vai ser horroroso. Não vai. Ela vai ter uma péssima qualidade de vida. Para ela, talvez seja muito melhor ir para academia às 9 da noite, chegar em casa, jantar e dormir às 2 da manhã. Sim. Então, isso depende muito. Agora, inegavelmente, você manter uma alimentação saudável, com horários regulares, que ajude o seu organismo a ter uma boa qualidade de vida e mesmo de ritmo, assim como o exercício físico, sem dúvida você vai conseguir garantir uma noite de sono melhor. E o nosso organismo se adapta. Isso que eu tava falando, essa questão do horário que eu acordo. É impressionante. Chega no final de semana, não tem jeito. Eu não vou dormir às 7 horas, eu já tive um reloginho. Ele começa a se adaptar daquele jeito ali, 7 horas eu já levantei. Exato. Isso é porque você está respeitando o seu ritmo orgânico. Isso é muito bom. Isso é bom, Cristian. Parabéns. Que bom, Eu me esforço para fazer isso aí. No Reabilita Sono, vocês fazem esse acompanhamento das pessoas. E quais são as principais assim, dicas assim, que vocês dão para as pessoas, assim, fora o CPAP, disso tudo aí que a gente comentou? O que vocês podem dizer assim? Mas a questão das orientações mesmo, seja de higiene de sono, né? Orientações de própria alimentação também, né? Orientações, tá? Então, prática de atividade física, bons hábitos alimentares, né? Mas o principal foco nosso mesmo, dos fisioterapeutas, né? Do sono, é essa questão de adaptar o aparelho de CPAP, né? Então, poder auxiliar o paciente na escolha da máscara ideal, da pressão ideal do aparelho, para que o tratamento fique mais eficaz, né? E para que o paciente mantenha esse tratamento. Qual que é o percentual hoje de adaptação dos pacientes? É bem alto, Christian. Entre 80% e 90% dos pacientes se adaptam ao tratamento. Né? É muito bom. Muito bom. Por N fatores, né? Evolução, esse acompanhamento remoto, né? Que traz mais segurança, né? Mais eficácia do tratamento, conforto. A própria evolução das máscaras, dos equipamentos, né? É uma somatória de fatores mesmo que a adesão é muito boa. Muito boa. Eu acho que hoje em dia, graças ao avanço do conhecimento da medicina, também. Muitos médicos já conseguem perceber a necessidade de solicitar uma polissonografia diante de determinadas queixas, avaliar o exame, encaminhar para o uso do CPAP ou de outros tratamentos. Isso evoluiu muito. Quando a gente tem esse paciente, nem sempre o médico, embora perceba toda essa necessidade, nem sempre ele consegue fazer o acompanhamento na adaptação ao tratamento. Porque quanto mais próximo você fica do paciente e ajuda ele nesse momento inicial, maior é a chance de dar certo. E às vezes esse não é o momento da consulta médica, de como funciona ali. E aí, quando a gente oferece esse programa de adaptação, em que o paciente faz um acompanhamento semanal, em que todos os dias desse acompanhamento o fisioterapeuta entra, olha no sistema remoto, avalia como está, vê se precisa fazer alguma intervenção ou não, testa outras máscaras, testa outros aparelhos. Gerais também, né? A chance do paciente funcionar com o uso do aparelho é muito mais alta. Que legal. Isso e a gente sabe que assim, o aparelho ele não tem um custo muito baixo, né? Infelizmente, muitos dos aparelhos ainda têm um custo alto. Então, você passar
processo de adaptação e saber qual é o melhor aparelho para o seu tratamento, qual é a melhor máscara para o seu físico, para a sua face, que permite maior conforto, com maior adesão, tudo isso no fim acaba sendo até uma economia de investimento. Isso, Às vezes acontece mesmo, às vezes pacientes chegam lá, né, nos procuram com um aparelho próprio, 2, 3 máscaras diferentes, mas que a máscara não se adapta corretamente à anatomia dele, não é uma máscara confortável, entendeu? Então isso realmente... Sabe o que mais legal é ver a satisfação das pessoas, né? Sim, não, a gente gratificante lá, né? E a gente viu os viu, pacientes, né? assim, verdade. Foi muito legal, muito né? gratificante. É igual eu disse, eu recebi uma mensagem dizendo, Cris, aquela dica lá que você deu me ajudou muito. Sim, muito legal. E eu saí de lá super feliz, assim, porque eu acho que esse reconhecimento não tem valor maior que a gente leva, né? O paciente te conhece há muito tempo, que diz. É uma paciente que eu atendi há 6, 7 anos atrás, então, e que ainda hoje reconhece como mesmo, mudou e como foi importante, isso é muito legal. Não tem valor. E eu vejo esses modelos de aparelho igual a situação do colchão, né? A gente tem a indústria de colchão e as pessoas me perguntam disso. Cris, qual que é o colchão que é ideal? Eu não sei. Isso. Muito subjetivo, individual, né? Como que você dorme? Teu colchão é firme, é macio? Então é bem nesse sentido. Sim. É a evolução aí. Tem alguma dor, tem algum desconforto físico. Exatamente. Gente, assim, eu falei que eu passar super rápido, assim, a gente tá encerrando aqui, mas é muito bom mesmo. Karine, você quer falar mais alguma coisa? Deixar alguma dica pro pessoal aí, que foi conteúdo riquíssimo aí. Esse bate-papo. Eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar é que todo mundo possa olhar para o sono com a devida importância que ele tem e, se precisar, buscar ajuda. E tem muita coisa aí para ser feita para melhorar a vida das pessoas. Muito bom, muito bom. Fala, Iago. É isso mesmo que a Karine falou, e até na questão da apneia mesmo, essa apneia não tratada aumenta o risco, né, do indivíduo apresentar outros tipos de doenças, né, então dele apresentar um infarto, um AVC, hipertensão arterial, diabetes, arritmia no coração, né, acidentes no carro e no trabalho, então assim, é de suma importância mesmo o tratamento, né. Eu falei que quando eu fui no nutricionista, ele perguntou pra mim a primeira vez se eu dormia bem, eu falei, eu tô no nutricionista, ele tá perguntando se eu dormi bem, e esse mês, eu fui na minha dentista e eu falei isso para ela, e ela também conversou sobre várias coisas sobre isso, então a gente vê o quanto é importante a gente poder levar a informação sobre o sono, tá? Perfeito. Queria agradecer demais a presença de vocês, Karine e Iago. Muito obrigado, tá? Obrigada, Christian. Foi ótimo. Obrigada pelo espaço de falar sobre sono, sobre o nosso trabalho. E espero em outras oportunidades estar de volta aqui. Com certeza. Teria que ter 3, 4, 5 episódios para falar. Vamos fazer a versão 2. Com certeza. Pessoal, eu queria agradecer. Esse foi o podcast Dormir Faz Bem, com 2 super convidados especiais falando sobre o sono. Até o próximo episódio. Muito obrigado.